O ano de 2024 tem sido marcado por uma alta expressiva nos preços do cacau no mundo todo. Isso se reflete em lucros recordes para os produtores. Vamos ver aqui alguns dos fatores que estão provocando essa valorização dos preços. Redução da oferta, a drástica diminuição da produção de cacau na África, ocasionada por pragas e doenças, estoques baixos, a combinação da oferta reduzida com estoques globais em queda, demanda firme, apesar dos preços altos, a demanda por cacau se mantém forte. Um dos principais produtores de cacau é o estado do Pará, onde o quilo chegou a R$ 55 em média na região da Transamazônica. E com o preço do cacau atingindo patamares históricos, o interesse pela cultura avança por todo o Brasil. Inclusive, nós recebemos uma sugestão de um produtor rural do Espírito Santo. Vamos ver aqui no telão. Foi o Vanderlei Marsalha, de São Roque do Canaã, Espírito Santo. Gostaria de ver mais reportagens sobre o cultivo do cacau. Quero começar na propriedade. Obrigado ao Vanderlei Marsalha, direto de São Roque do Canaã, Espírito Santo. Pois é, e o Rural Notícias daqui a pouco vai atender a vocês, porque o Miguel Daúde, né, vai estar aqui com a gente. Mas a gente vai falar sobre cacau, né? Então, a gente, atendendo esse nosso produtor, a gente trouxe um especialista para responder as dúvidas dele. Veja só. Você, produtor que está ingressando na atividade da cacauicultura, seja bem-vindo. Alguns pontos são imprescindíveis para você atingir o sucesso em sua atividade. Por exemplo, diagnosticar bem sua área, diagnosticar bem sua propriedade, fazer um planejamento com metas bem definidas para você alcançar o objetivo é imprescindível. Definir as áreas de sua propriedade que serão destinadas aos estandes, aquelas áreas que serão destinadas às estruturas de coxo, de secador, de galpões, também é fundamental já definirmos esses pontos desde o início. Fazer um plano de negócio também é muito interessante para você prever situações que venham a ocorrer futuramente. E partindo para a questão da área, obviamente, a coleta e análise de solo deve ser o primeiro passo. A partir dela, a gente vai ter os parâmetros de pH, de fertilidade, de CTC, saturação por base, enfim. São os pontos, as ferramentas que nos ditarão as intervenções que vamos fazer, seja com calcário, com gesso ou com futuras adubações. Quando se fala em cacau, sempre deve ser lembrado do sombreamento provisório. Geralmente é utilizada a bananeira, né, que vai ser erradicada futuramente, mas é bom lembrar que, seja bananeira ou outra cultura, ela deve ser plantada anteriormente ao cacau, cerca de 4, 5, 6 meses antes do cacau. Com relação ao espaçamento, é muito utilizado e está correto se utilizar o espaçamento 3 por 3 metros. Mas, obviamente, se o produtor for mecanizar sua área com trator, essa distância entre linhas pode aumentar para 4 metros, 4 metros e meio. Outra questão importantíssima é a aquisição de mudas. O produtor deve ficar atento e adquirir mudas de viveiros certificados, registrados, né? Com o registro do Renasem, principalmente, para que ele não venha a ter problemas futuramente. Com relação a variedades, muitas são utilizadas e muitas são bastante conhecidas pelo produtor de cacau, C151, PS1319, BN34, geralmente são muito usadas e muito comentadas. O importante é o produtor saber que cada variedade tem suas características, né? Algumas se adaptam melhor a áreas de baixada, outras se adaptam melhor a áreas mais altas. Enfim, nós devemos pensar na questão de pragas, na questão do rendimento também, para a gente obter, obviamente, uma maior produtividade por área. Com relação ainda a variedades, é importantíssimo que elas sejam instaladas em blocos ou talhões monoclonais. Primeiro, facilita o manejo, né, porque eu vou ter plantas do mesmo padrão e, obviamente, o meu manejo vai ter, né, também um padrão nesse talhão.
evita o sombreamento, a sobreposição de plantas de variedades mais robustas, com porte maior, sobre aquelas que têm um porte menor. Também, outro ponto importante é que você consegue agregar valor quando você tem lotes monoclonais, né? Geralmente se paga um valor mais elevado por esses lotes. E por fim, a partir daí, né, a partir desse plantio, você pensar em formar bem essas plantas. E mais à frente você vai ter que executar as podas de formação, porque até 2, 3 anos o que a gente deve focar é realmente na formação das plantas. Retirar os birros nesse período é muito importante, né? Não se preocupar em produção até então, para que a gente dê uma estrutura, permita que essa planta se forme muito bem para ter uma estrutura adequada para suportar as produções futuras e suportar a alta produtividade, que é o que a gente objetiva.